Vamos dar início ao nosso terceiro e último bloco, o terceiro turno do nosso curso de formação continuada sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e suas repercussões na Justiça do Trabalho e nas relações laborais. Para prosseguimento, então, da nossa programação, neste segundo e último dia, nessa tarde, temos o prazer de convidar Sua Senhoria, o professor doutor Rafael Miziara, para a sua exposição, nossa sétima aula do curso. A professora Volha, que vai falar em seguida, também já se encontra entre nós, agradeço pela presença. O tema do professor Rafael Miziara é LGPD e as relações de trabalho, respeito à privacidade, operador, controlador e encarregado, a figura do DPO, Data Protection Officer, tratamento de dados, dados pessoais sensíveis, LGPD nas fases pré-contratual, contratual e pós-contratual. O Dr. Rafael Miziara é advogado, doutorando pela USP, mestre em Direito das Relações Sociais e Trabalhistas pela UDF, especialista em Direito do Trabalho pela Universidade de Castilla-La Mancha, Espanha, professor na Faculdade Baiana de Direito e em cursos de pós-graduação em Direito, bem como das escolas judiciais dos TRTs da 5ª, 6ª, 7ª, 8ª e 22ª regiões. E agora na Enamate, professor Rafael Miziara, seja muito bem-vindo, está com a palavra. Boa tarde a todos e todas, é uma satisfação enorme estar aqui com vocês nessa tarde de sexta-feira, para falar de um tema tão atual, tão instigante e, por que não, tão desconhecido ainda, que é a Lei Geral de Proteção de Dados e seus impactos nas relações de trabalho. Antes de entrar no conteúdo propriamente dito, quero agradecer o convite que me foi formulado pela Escola Nacional de Formação dos Magistrados, a ENAMAT. Quero agradecer especialmente o professor e o magistrado Platon, pessoa a quem admiro, e ele sabe muito bem disso, tanto academicamente como profissionalmente e como pessoa. Também agradecer à ministra Dora pelo convite e pela profícua gestão que tem feito à frente da escola. Me sinto muito à vontade, Platão, de falar sobre esse tema, já que esse tema é objeto da minha pesquisa de doutorado. Recentemente tive a felicidade de entrar no processo seletivo da USP e lá tenho pesquisado sobre isso, e especialmente em decisões automatizadas, e eu quero falar bem sobre isso. Pois bem, me coube na tarde de hoje, nós temos mais ou menos 1h30 para falar, é um desafio muito grande falar antes da professora Volha, mas espero pavimentar bem o caminho aí, porque a celebridade final sempre vem depois, né, Platão? Então, a professora Volha ficou em segundo. Bom, amigos, o tema de hoje seria a LGPD e seus impactos nas relações de trabalho. E eu quero começar dizendo, chamando a atenção, que a LGPD, o próprio nome indica, é uma lei geral. Obviamente, por ser uma lei geral, ela é de altíssima transversalidade, causando impactos e reflexos em todas as áreas do direito, ou, para aqueles que preferem, em todos os ramos do direito. Só que quando a gente pensa no direito do trabalho e também, por exemplo, no direito do consumidor, nós notamos que o objeto de regulamentação do direito do trabalho, que é a relação jurídico-material trabalhista, ela é marcada por um intenso fluxo de dados, desde o momento em que um anúncio de emprego é feito até o momento pós-contratual. Então, quando você compara o direito do trabalho com as outras áreas do direito, eu não tenho dúvida nenhuma em dizer que a área que mais sofrerá e já vem sofrendo impactos com a Lei Geral de Proteção de Dados é definitivamente a área trabalhista. Logo em seguida vem o direito do consumidor e depois, em terceiro lugar, vem as outras áreas, exatamente em razão desse alto fluxo de dados. Em segundo lugar, eu chamo a atenção para a palavra proteção. E quando a gente pensa em proteção, que está no nome da lei, a gente acaba lembrando aí das origens, da raiz sociológica do direito do trabalho, que é o princípio da proteção. Então,
tem tudo a ver, Lei Geral de Proteção de Dados, com o direito do trabalho, quando você pensa nas origens, tanto da Lei Geral de Proteção de Dados, como do próprio direito do trabalho, que é a tutela do hipossuficiente, e na Lei Geral de Proteção de Dados, esse hipossuficiente é a figura do empregado ou do titular dos dados. A lei menciona titular dos dados e não empregado. Vamos sempre partir dessas premissas, de que se trata de uma lei geral, que ela vai gerar impactos severos aqui para nós. Agora, algo muito importante que nós temos que observar também é o seguinte: por se tratar de uma lei geral, a transposição normativa das regras gerais de proteção de dados para a área trabalhista, ela não vai se fazer de maneira automática ou irrefletida. Nós temos que lembrar que a fonte subsidiária, que é o direito comum, só se aplica aqui no direito do trabalho quando houver uma compatibilidade de regras e princípios, ou seja, uma compatibilidade normativa. E que me perdoem aí os demais estudiosos da proteção de dados, mas você pode pegar alguém que é expert em proteção de dados e dizer para ele aplicar essa proteção de dados na área trabalhista, não vai dar certo, porque ele não conhece a principiologia própria da área trabalhista. Então, é indispensável, para que você trate dados corretamente dos empregados aqui na área trabalhista, que você tenha alguém que conheça, de fato, toda a nossa principiologia, porque senão, ao importar essas regras da Lei Geral de Proteção de Dados, que nós veremos aqui algumas, corre-se o risco de causar uma deturpação do direito do trabalho no tocante a essa importação. Então, essa é mais uma premissa que eu gostaria de estabelecer aqui já no início, de que essa transposição normativa ela se dará após a análise de uma compatibilidade principiológica. E nós veremos isso principalmente quando formos falar do consentimento para o tratamento de dados, né? Então, lei geral que vai causar impactos severos no direito do trabalho, que demanda aí uma compatibilidade normativa ao aplicarmos no direito do trabalho. Agora, prosseguindo um pouco mais, eu quero contar alguns casos para exemplificar aos senhores a importância da Lei Geral de Proteção de Dados. Sempre que eu vou estudar algo novo, e a LGPD ainda é nova para mim, todos os dias eu aprendo algo mais, eu sempre me pergunto por que aquela lei existe, né? Toda lei nova que os senhores forem um dia se deparar, se perguntam qual a razão pela qual o legislador editou aquela lei, ou seja, quais são as fontes materiais, os fatores sociais, econômicos, políticos, sociológicos que impulsionaram o legislador a editar a Lei Geral de Proteção de Dados. E aí eu quero contar aqui alguns casos muito interessantes para que os senhores percebam que a última coisa que a LGPD quer é proteger a intimidade e a privacidade. Nós já tínhamos no ordenamento jurídico brasileiro normas suficientes para a proteção da intimidade e privacidade. E eu vou demonstrar aqui que a LGPD tem outras funções além da proteção da intimidade e privacidade. E eu vou contar alguns casos rapidamente. Eu estou falando muito rápido porque é muita coisa, viu, Platão? E nós temos 1h30. Eu estou bem acelerado. Eu vou começar, peço licença aqui para compartilhar a minha tela rapidamente. Acho que estão vendo aí os slides, né? Está aí rapidinho. Vou pular aqui minha apresentação, que o Platão já fez. Redes sociais, né? Está aqui no. E uma indicação de livro, viu? Especial aí, Reflexo da LGPD no Direito do Processo Trabalho, editora Revista dos Tribunais. Eu disponibilizei para o pessoal um link, que é uma pasta com muito material de LGPD e Direito do Trabalho. Tá? Porque o que aconteceu? Só abrindo um parênteses. A gente deu muito curso, a Vólia sabe disso, e depois vinha aquela enxurrada de mensagens. Professor, manda um material, um artigo, não sei o quê. Então tá aí, tá tudo nessa pasta. Tem mais de 200 artigos e e-books aí dentro, claro, respeitando os direitos autorais, viu? Bom, eu quero começar com o caso Target. Alguns casos envolvendo, pessoal, que eu vou contar aqui, a proteção, o uso abusivo de dados, tá? Ou seja, o tratamento de dados em desrespeito às normativas de tratamento de proteção de dados. Começo pelo caso Target, é o caso mais antigo e que primeiro ganhou repercussão. A Target é uma grande empresa de varejo norte-americana. E o que aconteceu?
Um belo dia, uma menina de mais ou menos 15, 14 anos começou a receber em sua casa vários panfletos. Naquela época era panfleto ainda, hoje a gente recebe no e-mail, vários panfletos sobre produtos para mulheres grávidas e produtos para bebês. E assim, o pai dela chegou em casa e ficou indignado. Mas não é possível, minha filha tem 14 anos, 15 anos, recebendo propaganda de produtos de bebê, de mulheres. O que é isso? É um absurdo. Minha filha é até virgem, onde já se viu? E virou aquela bagunça toda. Ele foi lá na Target e chamou o gerente, demonstrou a sua insatisfação, dizendo: olha, onde já se viu e tudo. Aí pediram desculpa para ele, isso não vai se repetir. Fato é que uma semana depois, e esse caso foi amplamente noticiado na mídia à época, ele descobriu que a filha estava grávida. E a grande questão foi como que a Target sabia antes do avô que ele seria avô. A Target já havia, há alguns anos, desenvolvido um algoritmo, né, que rastreava e cruzava dados dos padrões de consumo das pessoas. Então, a partir do que as pessoas compravam e do que elas pesquisavam, a Target conseguia traçar o perfil de consumo dessas pessoas e direcionar publicidade. E aí esse algoritmo, então, identificou, a partir de recentes consultas que aquela menina tinha feito aí nas lojas, né, e na internet, que ela tinha grande chance de estar grávida. E esse algoritmo da Target, ele era capaz de identificar, por exemplo, que se uma mulher comprou uma bolsa grande o suficiente para guardar fraldas, uma loção de manteiga de coco e uma toalha azul, vejam que parecem dados bem desconexos, há 87% de chance dela estar grávida. E o algoritmo, então, já dispara essa publicidade automaticamente. Então, o algoritmo ele trabalha com padrões, e a partir de padrões ele toma decisões, e nós veremos isso um pouco mais adiante. Então, esse foi um caso de uso de dados para monitoramento de consumo. Já já a gente chega no direito do trabalho. Então, perceba que há uma proteção de dados também para a defesa do consumidor, para que ele seja privado de enviesamentos na hora do consumo. Outra grande empresa que é bem conhecida, a iFood, né, que já vem entregando aí comidas por drones, vocês veem aí na imagem. O que acontece? A iFood vale o que vale hoje, não pela quantidade de comida que ela entrega. Definitivamente não é isso. A iFood vale o que vale pela quantidade de dados que ela possui. Mas qual o problema? Quando nós pedimos uma comida pelo iFood, por que você compartilha o seu endereço, seu e-mail, o seu nome e outros dados necessários? Para que a iFood possa te entregar a sua encomenda. Só para isso. E aí, com base nesse banco de dados, o que a iFood faz? Ela traça o perfil de todos os seus hábitos alimentares e vende esses bancos de dados para grandes seguradoras, grandes planos de saúde. E aí imagine a seguinte situação: você ali no auge dos seus mais ou menos 30 anos, 40 anos, não importa, vai fazer um plano de saúde ou contratar um seguro de vida. E uma outra pessoa com a sua mesma idade, do mesmo sexo, faz o mesmo pedido de seguro ou o mesmo plano de saúde, só que o seu é mais caro. E você fica sem entender por quê. Por que para mim é mais caro? Simplesmente porque o iFood identificou que você pediu McDonald's nos últimos 10 anos, ou seja, os seus hábitos alimentares são péssimos. Imagine quanto vale um banco de dados desse para uma seguradora, para um plano de saúde. Milhões. Isso é inestimável. Então, imagine um seguro de vida que tem todo o seu mapeamento alimentar durante sua vida. Ele consegue precificar melhor quanto será o prêmio do seu seguro, né? Porque a chance de você estar morrendo ali de infarto é grande, a depender dos seus hábitos alimentares e da sua idade. Então, a iFood ela tem esses dados de hábitos alimentares e ela compartilha, sem você saber, é claro, pelo menos até a entrada em vigor da LGPD, vende esses bancos de dados aí e são milhões, né? Tem até uma profissão chamada data trader, né? Para quem mexe com bolsa de valores sabe que o trader é quem compra e vende ações. Existe no mercado negro a profissão de quem compra e vende bancos de dados.
Ah, eu tenho um banco de dados de homens na faixa dos 40 anos que ganham mais de 20 mil reais. Olha, esse banco de dados me interessa. Eu tenho um aqui que te interessa também. E aí vai trocando, né? Um outro problema envolvendo iFood foi um caso seguinte. Isso tudo que eu vou falar, vocês podem jogar no Google, que vocês vão achar esses casos, tá? Como o iFood está quebrando os seus parceiros comerciais. Como a iFood está quebrando a concorrência. Imagine o seguinte, que aí na sua cidade, bairro centro, o aplicativo identifica que tem muito pedido de pizza. Muito pedido de pizza. Todo dia, vários pedidos de pizza. Só que, geralmente, esses pedidos são feitos em uma pizzaria que está a 30 minutos de distância. E a gente sabe, a comida tem que chegar rápido, né? Quanto mais rápido, melhor. E aí, o que a iFood faz? Ela identifica que há uma grande demanda de pizza ali naquele local, só que a pizzaria que o pessoal gosta, ou a pizzaria mais próxima, está a 30 minutos. Ela, iFood, com um parceiro comercial, vai e monta uma pizzaria lá no centro, onde tem muito pedido de pizza. O que vai acontecer com aquela pizzaria um pouco mais distante? Vai perder venda. E quem sabe até fechar suas portas. Então, veja, ela viola dados não só dos consumidores, mas dos seus próprios parceiros comerciais, lesando assim a concorrência. Então, nós já vimos aqui que a LGPD, ela protege. Ela tem uma função até anti-dumping, porque ela defende a concorrência de empresas que, com uso abusivo de dados, promove uma prática predatória na concorrência. Tem uma função de defesa do consumo, tem uma função de defesa até da isonomia em relação aos preços aí de seguros. Então, esse é um caso. Tem o Target, iFood. Vamos para o caso Cambridge Analytica. Esse foi um caso extremamente relevante que mudou o mundo. Quem nunca ouviu falar do escândalo da Cambridge Analytica envolvendo nosso querido Mark Zuckerberg, aí, o dono do Facebook, envolvendo a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos e outras eleições ao redor do globo? O que foi o escândalo Cambridge Analytica? A Cambridge Analytica era uma empresa na Inglaterra que fez uma parceria lá com um aplicativo qualquer, né? Esse aplicativo chamava My Digital Life, Minha Vida Digital. E esse aplicativo, para você acessar ele, você tinha que autorizar que ele tivesse acesso aos seus dados do Facebook. E o que aconteceu? Milhares de pessoas usaram esse aplicativo. Só que sabe qual foi o pior? Quando o aplicativo acessava os dados da pessoa que estava usando o aplicativo, o Facebook compartilhou com este aplicativo os dados dos contatos das pessoas. Estima-se, então, que a Cambridge Analytica ela possuía os dados de 87 milhões de americanos. E com base nisso, meus amigos, acho que tem alguém com o áudio ligado. Com base nisso, o que aconteceu? Isso é um prato cheio para qualquer político. E aqui isso não é a teoria da conspiração, tá? Isso foi evidenciado, inclusive, essa foto aí é no Congresso americano, no depoimento de Mark Zuckerberg sobre o caso. Evidenciou-se, então, que a empresa Cambridge Analytica traçou o perfil político e ideológico de todos os eleitores americanos, das regiões. Então, por exemplo, olha, você vai onde hoje? No Texas? Aqui o pessoal gosta de uma política armamentista, o pessoal é a favor do aborto. Então, você vai lá e fala isso, que vai dar tudo certo. Então, quer dizer, o candidato chega ao local já sabendo que vai dizer isso, causa um impacto severo na democracia. E existe tem um artigo excelente da professora Ana Frazão, que muito bem explica o caso da Cambridge Analytica, e diz, olha, proteção de dados, o que ela menos protege é a intimidade e privacidade, ela está aqui para proteger a própria democracia. Então, todos esses fatos, em nível global, que ganharam a mídia, impulsionaram os países a acelerar as suas leis de proteção de dados. Tanto é que, em 2018, a Europa aprova a GDPR, que é a sua Lei Geral de Proteção de Dados, ou Regulamento Geral da União Europeia, que é fruto da Diretiva 95 de 2006 da União Europeia, tá? E aí dá origem à GDPR. Mas e o Brasil chega atrasado. O Brasil chega atrasado.
Porque na América Latina, o Brasil, que sempre foi o precursor, vários países já tinham leis gerais de proteção de dados. E aí você fica se perguntando, por que o Brasil aderiu a essa onda? Porque simplesmente, isso quem está dizendo é o senador Ricardo Ferraz, um relatório que aprovou a LGPD, que o Brasil estava perdendo milhões de reais de dólares em investimentos, porque empresas situadas em países com lei geral de proteção de dados não queriam mais se relacionar com empresas situadas em países que não tinham proteção de dados. Então, para de pensar que a LGPD é para promover a tutela da intimidade e privacidade. O relator da lei disse é por razões econômicas. Razões econômicas. Né? E é claro, secundariamente, protege intimidade e privacidade, que é realmente o ponto central aqui que nos interessa. Né? E agora, entrando já no direito do trabalho, também um caso em nível mundial é do nosso amigo agora Jeff Bezos, né, o dono da Amazon. O dono da Amazon. Reparei que ele usa um terno igual, mais ou menos igual ao do Yuri, que eu falei para vocês de manhã, um cara muito fino, muito elegante. Né? O que aconteceu? A Amazon, amigos, ela desenvolve ainda, né, algoritmos para medir a produtividade dos seus empregados. Algoritmos para medir a produtividade dos empregados. E aí o que aconteceu? Uma determinada empregada foi dispensada por e-mail, porque o algoritmo mandou um e-mail automático, né, naquela ideia de subordinação algorítmica, dizendo, olha, sua produtividade está baixa e está dispensada. Essa mulher entrou no juízo uma ação dizendo que foi discriminada, porque ela estava grávida. Ela estava grávida. E é claro que a mulher grávida, por razões de ordem fisiológica, como regra, a sua produtividade diminui. Ela vai mais ao banheiro, ela precisa de mais cuidados médicos. É natural, absolutamente natural. Só que o que aconteceu? O algoritmo ele não percebeu que a mulher estava grávida, e aí veja, o algoritmo, por trabalhar com padrões, ele não identificou essa peculiaridade daquela empregada, e a Amazon, então, sofreu esse processo e teve que indenizar essa mulher por uma despedida discriminatória. E aí vocês vão notando que o algoritmo ele não consegue, muitas vezes, identificar peculiaridades. Né? É como se fosse um precedente o algoritmo, é uma fórmula, trazendo aí para o direito processual. E, às vezes, tem um distinguish. E o algoritmo não enxerga o distinguish, muitas vezes. Nós veremos isso. Então, algoritmos podem discriminar. E eu vou aprofundar nisso. Porque a realidade, o futuro do direito do trabalho vai ser tudo movido a algoritmos. Um outro caso que a Amazon desenvolveu foi o algoritmo não para medir a produtividade dos empregados, mas um algoritmo para selecionar empregados ou empregadas. E o que acontece, amigos? Hoje, todas as grandes empresas, todas, se utilizam de decisões automatizadas, decisões via algoritmos, e a LGPD tratou disso, tá? Eu vou falar, para contratação de empregados. E mais, algoritmos, inclusive, que direcionam o anúncio da vaga de emprego. Eu posso muito bem ter um anúncio e o algoritmo, eu não quero que esse anúncio chegue às camadas mais simples da sociedade. O algoritmo é capaz de fazer isso. Então, quer dizer, é uma discriminação até no anúncio. Eu não quero que chegue em pessoas velhas o anúncio. Coisa mais simples do mundo de se fazer em inteligência artificial. Mas o aplicativo da Amazon, ele desenvolveu um viés racista e um viés sexista. Por quê? Isso também está provado aí põe no Google que vocês vão achar tranquilo. Eu quero contratar um empregado de alto escalão, um diretor, tal, pronto. O que eu penso? Bom, neste empregado eu quero alguém que tenha características de pessoas de sucesso, de diretores que se deram bem em outras empresas. E aí eu seleciono ali 1000 diretores, pessoas que fizeram a empresa aumentar os lucros, outras empresas, e o algoritmo faz o quê? Ele passa a identificar características em comum nesses líderes. E aí ele coloca dentro da sua fórmula essas características. Automaticamente, pessoas que se candidatam ao emprego e o algoritmo identifica que não possui aquelas características, ele automaticamente elimina. Automaticamente elimina. Só qual o problema?
Quando o algoritmo vai fazer o rastreamento daqueles 1000 diretores, percebe-se o quê? Homens brancos, estudaram sempre em escola particular, nível social elevado. Então, características que só um determinado grupo da sociedade tem. E basta você olhar o alto escalão de grandes empresas, tem muito mais homens. Então, o que o algoritmo pensa? Homens são melhores para estar em altos cargos. Homens brancos. Mas ele não percebe que, historicamente, determinados grupos foram discriminados e, por isso, não estão nessas posições hoje. E este é o problema das decisões automatizadas. Porque o algoritmo ele passa a reproduzir padrões do passado. Ele é uma receita de bolo, um algoritmo. Ele reproduz o que ele aprendeu. O que a gente vai defender? E o que eu acho correto? Eu não estou defendendo aqui que você não possa usar decisões automatizadas. Muito pelo contrário, o que nós precisamos é identificar critérios para utilizar algoritmos. Por exemplo, esse algoritmo foi auditado, ele foi bem treinado, ele foi testado, e aí ele não tem padrões discriminatórios. Se você entrar no LinkedIn hoje, que é a maior rede social de emprego no Brasil, emprego, digamos assim, para pessoas mais bem instruídas e tudo, você tem lá, vaga para advogado em São Paulo, 5.000 candidatos, 10.000 candidatos. Cá entre nós, será que o Recursos Humanos vai ler 5.000 currículos, 10.000? Não vai. Tudo programa de decisão automatizada. E aí, aconteceu, preenche o currículo, 10, 15 minutos depois vem, você está selecionado para a próxima fase ou não. E o direito do trabalho faz o quê em relação a isso? Por que eu fui eliminado da próxima fase? Será que foi por um critério discriminatório ou não? Veja o problema de algoritmos, só terminando essa introdução. Uma ativista negra nos Estados Unidos, ela acessou um site de pesquisa, inclusive tem um artigo muito bom do Cláudio Janotti e da Lorena Porto sobre esse tema, discriminação racial e algoritmos, tá? Ela acessa o site de busca com a webcam ligada, e a webcam ela capta a sua biometria facial. E ela é uma mulher negra, e ela digita na busca advogado. Primeiros da lista, advogado criminal. E aí ela veste uma máscara, Platão, com um rosto, com o formato de um rosto branco, de uma pessoa branca, com a webcam ligada. E ela digita de novo, advogado. Sai só advogado civil. Por quê? O algoritmo entende que pessoas negras precisam mais de advogados criminais ou penalistas. E historicamente, isso aconteceu. Então, o algoritmo desenvolveu um viés racista. Então, porque eu sou negro, eu preciso de um advogado criminal? Ou porque eu sou branco, eu não cometo crimes e preciso de um advogado civil? Trazendo isso um pouco mais para perto, algoritmos, Platão. Hoje as empresas gostam de vender valores, né? Olha, essa empresa cumpre as normas do meio ambiente, essa empresa cumpre legislação trabalhista. E tem muita gente que não gosta de comer carne hoje em razão do tratamento que se dá aos animais, né, em confinamento, tudo. A inteligência artificial resolveu esse problema. Uma fazenda, e começou na China isso, e agora já espalhou nos Estados Unidos, ela vende carne de porco feliz. Como? Você pega lá milhares de suínos e o algoritmo passa a captar a biometria dos suínos, né? O animal também tem biometria, o animal tem formato do olho próprio, e ele consegue identificar se o animal está feliz ou triste. E o que acontece? Essa fazenda vende carne de porco feliz. Olha aqui. Olha bem para essa foto e me fala se esses porquinhos não estão felizes. Olha aí que gracinha. Né? Então, cada porco tem a sua biometria, pessoal. E essa fazenda, com base na inteligência artificial, vende carne de porco feliz. Agora, imagine o seguinte, se os empregadores passam a utilizar algoritmos para contratar empregados felizes. Não, eu não quero empregado depressivo aqui, isso vai me dar problema. Vai afastar pela Previdência na primeira semana. E ainda vai me processar depois falando que adoeceu no trabalho.
Então, quer dizer, o algoritmo pode causar uma espécie de darwinismo laboral da felicidade. Isso é perigosíssimo. É perigosíssimo. Você está fazendo. Imagine que você esteja fazendo uma entrevista de emprego hoje online, com a webcam ligada e o programa da empresa captando a sua biometria e traçando o perfil da sua personalidade. Se você é uma pessoa triste, feliz, alegre, depressiva. Isso é perigosíssimo. Isso causa uma discriminação horrenda no trabalho. Eu trouxe o exemplo dos porcos, mas para isso chegar no campo do direito do trabalho é um pulo. É um pulo. Então, esses exemplos, pessoal, demonstram a importância, e agora sim nós vamos começar efetivamente a fazer uma análise mais dogmática da LGPD, a importância da proteção de dados. E eu encerrei aí com o exemplo do empregado feliz. Tá? Me permita agora descompartilhar a minha tela para que a gente prossiga sem slides mesmo. É que eu gosto de pôr umas figuras, eu falei para o Platão isso, e já puxando essa questão do algoritmo, eu quero, antes de falar dos princípios, antes de falar das hipóteses de tratamento e de outras questões teóricas que me couberam, eu já vou entrar nas decisões automatizadas utilizadas pelo empregador, que a LGPD chama de controlador dos dados. É muito importante, meus amigos, que a gente comece a se habituar com a nomenclatura própria que a LGPD tem. Eu disse no começo que é uma lei geral. Em nenhum momento a LGPD diz assim, esta lei se aplica ao direito do trabalho. Mas é óbvio, por ser uma lei geral, ela se aplica até pelo artigo 8º da CLT. Até pelo artigo 8º da CLT. Então, o que acontece, pessoal? Ela se aplica ao direito do trabalho, embora em nenhum momento ela diga eu me aplico ao direito do trabalho. Nem precisaria disso, nem precisaria. Só que, antes de entrar no tratamento automatizado, se você ler a lei com cuidado, você vai notar que ela, em alguns momentos, ela tangencia o direito do trabalho, quando, por exemplo, ela menciona que a filiação sindical é um dado sensível. É um dado sensível. A filiação sindical tem tudo a ver com o direito do trabalho. Ela menciona, e aqui agora já entrando nas decisões automatizadas, que o empregador pode se valer de algoritmos para traçar o perfil profissional das pessoas. Bom, guardem isso, é um outro ponto de contato. O que a LGPD fala em relação a decisões algorítmicas, ao uso de programas na relação de emprego, tanto no período pré, durante e pós-contratual? A LGPD, ela chancela, ela permite o uso de decisões automatizadas. O artigo 20 cuida deste tema, e ele fala assim, olha, é possível o uso de decisões tomadas unicamente com base em sistemas automatizados. E há muito tempo nós estamos sujeitos a isso. Vou pedir um empréstimo no banco. Eu quero 1 milhão. Não, liberou 500 mil. Quem fez isso foi um algoritmo, foi um sistema. Não foi o seu gerente que pessoalmente foi lá e avaliou o seu crédito. Tudo são decisões algorítmicas. Então, vamos lá. O artigo 20 permite o uso de decisões tomadas unicamente com base em decisões automatizadas. Inclusive, isso é muito importante, inclusive, isso está expresso para traçar o perfil de consumo, para traçar o perfil profissional e o pior, aqui é perigoso, olha aqui, para traçar o perfil da personalidade das pessoas. A LGPD chancelou isso. Um robô pode traçar o seu perfil de personalidade. Se você é alegre, triste, feliz, depressivo. Aliás, o metrô de São Paulo já fazia isso. Ele captava a biometria das pessoas para vender publicidade. Aqui os nossos passageiros geralmente pela manhã estão tristes, à tarde está feliz, e vendia publicidade com base na sua personalidade. Vamos instituir aí para concurso para juízes do trabalho, Platão. Só juiz feliz daqui para frente. Só juiz feliz. E o algoritmo vai traçar o perfil da personalidade dos candidatos. Imagine.
Bom, o fato é que a LGPD permitiu isso. Agora, é o que eu falei. Ao transpor a LGPD para o direito do trabalho, isso não vai esbarrar aqui em algum problema de dignidade do trabalhador, de direito fundamental ao trabalho? Pessoas tristes não têm direito ao trabalho? Complicado. Então, essa transposição, repito, ela precisa ser feita à luz da nossa principiologia. Da nossa principiologia. Então, eu entendo que no direito do trabalho a gente não vai poder permitir que o empregador utilize programas algorítmicos para traçar o perfil da personalidade do empregado. É invasão demais. Fico até me questionando a constitucionalidade desse dispositivo quanto à palavra personalidade. É de duvidosa constitucionalidade. Pois bem, então, sabendo que o empregador pode utilizar decisões automatizadas, o que a LGPD garante? Ela garante, no entanto, o direito à explicação, no artigo 20, parágrafo 1º, do titular dos dados. O titular, às vezes, não concorda com a decisão e fala assim, eu quero saber por quê. Então, quer dizer, pode usar, mas você tem que explicar por quê que você... Qual o critério, como que o controlador, como que o empregador chegou naquela decisão. O que acontece, pessoal, na chamada black box algorítmica, né? A gente só sabe o output, o resultado, o input ninguém sabe. Como que o algoritmo chegou naquele resultado? Isso ninguém sabe. Então, a LGPD garante o direito à explicação. Só que nós temos um problema. Nós temos um problema. Se você pegar o artigo 20, parágrafo 1º, diz que o titular pode pedir o direito à explicação, só que a empresa pode se recusar a dar a explicação alegando segredo industrial ou comercial. E é isso que vai acontecer. É isso que vai acontecer. Aliás, já está acontecendo na Justiça do Trabalho. Vou chegar lá. Só um minuto que eu vou tomar uma água. Pois bem. E aí o empregado pede lá o direito à explicação e a empresa vem, não, segredo comercial e industrial. O que o empregado faz? Judicializa a questão. O que o juiz do trabalho vai ter que fazer? Vai ter que, óbvio, a tutela da isonomia prevalece, né? Ele vai determinar que a empresa apresente o código-fonte do seu programa para que avalie via prova pericial, obviamente, se o algoritmo contém ou não algum padrão discriminatório. E, claro, isso tem que estar em segredo de justiça, porque o algoritmo é propriedade industrial, realmente intelectual da empresa. Nós já tivemos casos inúmeros na Justiça do Trabalho. Inúmeros casos na Justiça do Trabalho, né? De juízes que determinaram ao Uber ou ao 99 que apresentassem o seu código-fonte. E nós já temos decisões da Corregedoria do Tribunal Superior do Trabalho cassando essas decisões. Eu trouxe aqui, Platão, um caso, para quem quiser acompanhar depois, eu tinha selecionado aqui, foi um mandado de segurança, me permita aqui novamente, ó, foi uma correição parcial, de 10 de fevereiro de 2021. Quer dizer, é muito recente, envolvendo o Uber, tá? E um juiz, foi o terceiro interessado, eu não vou citar, foi o 99, não foi o Uber não, requerente 99 Tecnologia, tá? Eu vou pôr aqui no bate-papo o número da correição parcial, para quem quiser consultar, fica à vontade, né? Ou seja, a correição parcial, aí por questões processuais, tá? Ela cassou a decisão que tinha determinado a apresentação do código-fonte. Então, uma decisão da Corregedoria do Tribunal Superior do Trabalho. Tá? Eu confesso que li muito rapidamente à época, separei para ler, mas o caso foi isso, tá? Envolvendo o código-fonte. Então, veja que isso já chega ao Poder Judiciário, né? Esse pedido de apresentação do código-fonte, e nós precisamos começar a pensar, me parece plenamente possível que o juiz determine, sim, a apresentação do código-fonte e determine que o processo fique em segredo de justiça. E é curioso notar que a própria LGPD, ela diz o seguinte, olha,
Se a empresa alegar segredo comercial e industrial, o titular dos dados, a empregada, tem dois caminhos. Ou ele judicializa, né, óbvio, ou ele vai via administrativa, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E o que a LGPD fala? Que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados pode fazer uma auditoria no algoritmo para saber se ela contém ou não critérios discriminatórios. Quer dizer, a própria LGPD sabe que algoritmos contêm critérios discriminatórios, né? Agora, se a própria autoridade administrativa pode, é óbvio que o Poder Judiciário também pode, via prova pericial. Tudo bem, Rafael. Já passei o número do processo aí, pessoal, no bate-papo. Novamente está aí a correção parcial. Então, o que acontece? Eu fico me perguntando o seguinte: se um dia alguém falar para vocês que a LGPD trouxe muitas obrigações, você fala assim, então veja a GDPR europeia. É 10 vezes pior em termos de obrigações para o empregador. Tá? E aí o que acontece, Platão? A LGPD ela previa, meus amigos, a revisão humana dessas decisões automatizadas. Quer dizer, o empregador tinha que ter um ser humano para rever a decisão automatizada, só que isso foi vetado pelo presidente da República. O presidente vetou. E qual a razão do veto? Chega a ser cômico. Ele disse, olha, isso vai atrapalhar a concessão de crédito. Então, se para toda revisão, para toda decisão de crédito, o empréstimo foi negado, aí o consumidor ia falar, eu quero uma revisão humana. Isso ia inviabilizar o serviço dos bancos de empréstimo. Então, essa é a razão do veto. Mas ninguém pensa no coitado do empregado, né? Que nem sempre é coitado também, é só uma expressão popular aqui. Eu até brinquei, Platão, com o Yuri, me permita aqui a brincadeira também, eu falei assim, então se fosse o juiz nunca vai, o juiz vai poder, porque o juiz não é humano. Eu fiquei brincando com ele em relação a isso e ele ficou rindo até. Mas então é isso, pessoal, a LGPD não prevê a revisão humana, só que apesar de não estar expressamente na LGPD, eu defendo, claro, a partir de outras normas do ordenamento jurídico, você não pode dizer, porque não tem previsão expressa, que não pode se defender a revisão humana. Tá? Então é isso, pessoal. Sobre tratamento automatizado, está tudo no artigo 20, são essas as minhas preocupações. Bom, então é isso, pessoal. Procurem agora daqui para frente comer carne de porco feliz, hein? Cuidado aí com isso aí. Bom, vamos em frente. O Yuri já tinha falado aqui que disse isso, mas eu quero reforçar. Qual o objeto de proteção da LGPD? É um dado de uma pessoa natural, identificada ou identificável. Então, vamos lá. O que é dado? Dado é toda informação sobre uma determinada pessoa. Toda informação sobre esse é o conceito de dado. A propósito, um dos artigos mais importantes da LGPD é o artigo 5º. Ele traz um glossário, um mini dicionário, e aqui andou bem o legislador em conceituar determinadas expressões, embora a doutrina sempre diga, não é dada ao legislador conceituar, mas aqui foi bem, por quê? Quando se fala em proteção de dados, nós temos muitos termos técnicos que o profissional do direito às vezes não está muito acostumado, como, por exemplo, anonimização, pseudonimização, isso parece um monstro para a gente. Eu sei que o Yuri já falou disso de manhã, desses conceitos, mas o legislador conceitua. E ele começa conceituando no artigo 5º que é dado. Ele falou, dado é toda informação relacionada a uma pessoa natural, então a LGPD não protege pessoa jurídica, tá? A pessoa jurídica tem proteção em outras normas e... claro, Luciene, já volto aí na discriminação algorítmica, então. Então, o conceito de dado é esse. Informação sobre pessoa natural identificada, agora presta atenção, ou identificável. Veja, o que a LGPD protege é o dado pessoal, porque é proteção de dados da pessoa natural. Então, imagine que eu tenho aqui o dado A, o dado B e o dado C. E esses dados estão segmentados, estão separados. São dados isolados. Eu tenho que tratar esses dados de acordo com a LGPD? Depende. Se
eu puder unir esses dados e, a partir da união dos dados, identificar uma pessoa, esses dados têm que estar submetidos à LGPD. Por isso que o dado é de uma pessoa identificada ou identificável, ou seja, que com a união desses dados eu possa identificar a pessoa, né? Então, muito cuidado com o conceito de dado. E já teve uma questão interessante. Imagine que o empregado está numa entrevista de emprego lá e o psicólogo gosta de anotar, né, lá na entrevista. Vai olhando para o cara assim e vai ficando anotando. Surgiu uma discussão uma vez que é a seguinte: inferências pessoais são dados? Imagine que no meio da entrevista o empregado fala: eu quero ver o que você está anotando aí. É dado. Eu assisti o curso lá na Enamat e falaram lá que era dado. Veja, pessoal, na verdade, o que o psicólogo ou a pessoa está anotando ali são inferências, são conclusões que aquela pessoa tem sobre você. Não é um dado seu. São inferências. Agora, existe um direito que a doutrina vem defendendo, que é o direito a inferências razoáveis. Quer dizer, são conclusões que a pessoa tira de você, mas tem que ser conclusões razoáveis. Por exemplo, eu mal conheço a pessoa e escrevo lá: o cara é psicopata. Escrevi. Mas como você sabe disso? Então, quer dizer, é uma inferência razoável? É óbvio que não. Então, embora o titular não tenha o direito a ter acesso, fica até algo contraditório. Ele não tem acesso às inferências, mas, ao mesmo tempo, ele tem direito a inferências razoáveis, né? Fato aqui, pessoal, só para deixar claro, inferências não são dados, tá? Não são dados pessoais, são conclusões que uma pessoa tira sobre a outra. E voltando aqui um pouquinho, sobre a discriminação algorítmica, não posso deixar passar em branco aqui a pergunta da querida Luciane Barzotto. Poderia nos dar alguns outros exemplos de discriminação algorítmica por opinião política ou religiosa? Bom, eu vou contar um caso aqui recente. Eu acabei de mudar para Campinas, tem um ano, e comecei a dar aula aqui numa faculdade. E é uma faculdade que pertence a uma igreja, de uma denominação muito famosa, protestante. E aí, na ficha que eu tive que preencher, tinha lá religião. Eu não me importo em dizer minha religião, mas, assim, veja, não tem sentido nenhum, não tem cabimento nenhum. Não é uma organização. Eu não sou empregado de tendência, sou um mero professor de direito do trabalho. Minha religião pouco importa. Mas, enfim, a discriminação algorítmica, ela pode se dar por... Primeiro, discriminação, os senhores sabem o conceito, é qualquer tratamento desigual com base em um critério desqualificante ou um critério que não é razoável. Então, o algoritmo, ele pode ter no seu código-fonte critérios não razoáveis, como, por exemplo, até aí, a opinião política ou religiosa. Agora, em se tratando de organizações de tendência, né, as chamadas empresas ideológicas, até se permite uma maior restrição aos direitos fundamentais do candidato ao emprego, sobretudo quando ele vai desempenhar uma tarefa que é uma tarefa portadora da tendência. Aí até pode perguntar a religião, mas são casos excepcionalíssimos. Mas o fato é que a discriminação algorítmica ela alcança todas as hipóteses de discriminação. Mas acontece muito com a discriminação realmente racial e de gênero. São as mais comuns que eu tenho visto, né? O pessoal elogiando aí Campinas, ó, nosso amigo Lucas Pasquale está aqui também em Campinas. Bom, então, pessoal, esse é o objeto de proteção, é o dado pessoal da pessoa natural identificado ou identificado. Isso está no artigo 1º. E o artigo 5º, como eu havia falado, é um artigo que traz um rol de conceitos, uma espécie de glossário, como eu havia dito. E lá tem um conceito que vocês vão utilizar a todo momento, quando for tratar de LGPD, que é a palavra tratamento. Tratamento de dados. O que é tratamento de dados? Pessoal, tratamento de dados é toda e qualquer operação realizada com dados. Aí o artigo fala assim, a exemplo de compartilhamento, coleta, exclusão, não sei o quê, um monte de verbos para dizer o que é tratamento. Só que você pode resumir rapidamente dizendo, tratamento é toda e qualquer operação com dados.
eliminação, tudo é operação. Aí para você não ficar dizendo aquele tanto de verbo, você só diz a toda e qualquer operação, né? Isso está lá no artigo 5º também, o conceito de tratamento. Tem lá o conceito, ele coloca dentro do artigo 5º dados sensíveis. E veja que interessante, o artigo 5º, como eu disse, ele traz um rol de conceitos. Só que o único conceito que ele não traz é o de dado sensível. Por quê? Ele, ao invés de conceituar, o legislador ele trouxe um rol exemplificativo. Aí tem lá opinião política, orientação religiosa, filiação sindical, dado relacionado à saúde ou à vida sexual. Então, ele traz um rol de exemplos. O rol é exemplificativo. Por quê? Porque o legislador não consegue prever o que pode discriminar ou não, mas ali são exemplos mais comuns de dados que podem gerar a discriminação. Quer ver um exemplo que não está lá? O histórico criminal do candidato a emprego, né? Que o TST tem até tese vinculante a respeito. Não tem no rol de dados sensíveis, mas com certeza é um dado sensível. O seu histórico creditício, né? o background checks, tudo que é sobre o seu histórico, é dado sensível, não está no rol. Né? Então, o rol é claramente, sem dúvida nenhuma, exemplificativo. Mas se eu pudesse dizer o que é um dado sensível, eu diria que é um dado relacionado à personalidade da pessoa e com alto potencial discriminatório quando utilizado indevidamente. Né? A doutrina chama isso de empregado de cristal, né? Ou seja, um empregado que o empregador sabe tudo sobre ele, tudo. Não só as características físicas, mas até a personalidade, né? Nós vimos. Bom, então esse era o objeto, esses são os conceitos mais importantes. O Yuri já falou de pseudonimização e anonimização, e eu vou seguir agora para o coração da LGPD. Eu falo que o coração da LGPD são os princípios, assim como em todas as áreas, né? O coração são os princípios. E quando eu falo de princípios, professor Platão, eu lembro muito de um conceito de um autor que com certeza foi seu companheiro na graduação, nos mestrados e doutorados, que é o de Celso Antônio Bandeira de Mello. Né? Um conceito de princípio de Celso Antônio, todo mundo usa. E ele usa uma expressão que resume bem, é o mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro alicerce dele, disposição a partir da qual todas as demais normas são influenciadas. Né? É a base, é o fundamento, é o mandamento que está no núcleo. Então, todos os problemas que nós formos resolver sobre a LGPD, problemas práticos, nós temos que partir dos princípios, não tem como. Né? Embora esse conceito seja de uma época em que o princípio ainda não tinha natureza normativa, mas é um conceito bastante utilizado. O primeiro princípio, eu vou mencionar os principais, tá? Eu vou falar do princípio da finalidade, do princípio da necessidade e do princípio da transparência e o da não discriminação. Mas eu vou focar muito no princípio da finalidade e o da necessidade. Eu vou citar alguns exemplos apenas para ilustrar, porque a parte prática vai vir mais com a Volea. Mas o que é o princípio da finalidade? Está lá no artigo 6º. E ele diz assim, olha, pelo princípio da finalidade, todo e qualquer tratamento deve ser informado, e acaba se misturando um pouco com o princípio da transparência, e deve buscar finalidades legítimas. O que é finalidade legítima? Uma finalidade que não é ilegal. Por exemplo, eu vou pegar sua biometria. Para quê? Para controle de ponto. É uma finalidade legítima. Né? Eu vou pegar aqui o número da sua CTPS. Para quê? Para informar no e-social. Finalidade legítima. É uma finalidade legal. Agora, não é só isso. O princípio, a lei vai mais além, diz assim, com a proibição de utilizar esse dado coletado com finalidade diversa daquela que foi informada ao titular. Ou seja, o princípio da finalidade, ele veda um desvio de finalidade também. Se você informou uma determinada finalidade, você não pode utilizar aquele dado depois com finalidade diversa. Veja um exemplo clássico. Um determinado candidato a emprego não é selecionado, não foi selecionado, né? E
E aí o empregador chega para ele e fala assim, olha, eu posso armazenar o seu e-mail aqui para enviar futuras vagas que eventualmente surgirem? Pode, claro, tem total interesse em trabalhar aqui no futuro. Então, ótimo, então eu vou armazenar aqui seu e-mail. Uma semana depois, o empregador começa a mandar e-mails publicitários, em nítido desvio de finalidade, né? O princípio foi violado. Agora, resta saber se isso é um mero de sabor, né? Ou se tem potencial para gerar um dano extrapatrimonial, né? Será que o meu e-mail sendo enchendo a minha caixa de e-mail todo dia aqui com publicidade, isso não gera dano extrapatrimonial? Nem uns quinhentinhos, 1.000, ter perda do tempo livre, né? Há que se pensar. A LGPD foi violada, o princípio foi violado, né? Um desvio de finalidade. Tem um outro exemplo muito interessante. A Vole acho que não concorda muito, porque eu sei, a gente já fez muitos cursos juntos, mas é um exemplo da doutrina de Teresa Coelho, uma grande juslaboralista portuguesa, né? E ela menciona o seguinte, olha, imagine que o empregador chegou para o empregado e disse assim, para os empregados, olha, pessoal, está tendo muita violência aqui, nós vamos agora monitorar o espaço de trabalho com sistemas de videomonitoramento, captação de áudio e imagem. Finalidade legítima, perfeito. Finalidade é legítima. Tutela ali da segurança, da saúde, da incolumidade física. Beleza. E esta foi a finalidade informada aos empregados. Claro, não estou falando de filmar banheiro, nem refeitório, não. Filmando ali o ambiente que se pode filmar. Só que aí, até teve um caso recente que saiu no site do TST, que foi o seguinte, o pessoal estava jogando carteado lá durante o horário de trabalho, não sei se vocês viram essa notícia. E aí o que acontecia? Eles percebiam que o superior hierárquico estava chegando e saía correndo, juntando carta e tudo, e a hora que o superior chegava lá, estava todo mundo bonitinho trabalhando. Só que o superior viu pelas câmeras, né? Então, quer dizer, ele monitorava o contrato de trabalho pelas câmeras. Neste exemplo que a doutrina europeia cita, o empregador informou, e aí até aí andou bem o empregador, porque todo tratamento de dados tem que ser informado previamente, e isso é o princípio da transparência, já adiantando, é o princípio da transparência. Não existe tratamento de dados oculto. Não existe, é ilegal. O empregador informa, ó, é para segurança. E aí acontece esse fato. O empregador percebe uma falta contratual pelas câmeras. Uma falta leve. O empregador vai lá, advertência no empregado. Uma falta média, suspensão. Uma falta gravíssima, justa causa. O que a doutrina europeia diz? Olha, como a finalidade informada não foi a fiscalização do contrato de trabalho, esta prova da penalidade, da infração contratual, é uma prova ilícita por violação da LGPD. A não ser que seja uma falta muito grave, aí você decide pelo princípio da proporcionalidade. Claro, não vai me dizer que a intimidade vai prevalecer sobre a vida do empregado, da falta gravíssima lá que o cara matou o colega. Não é isso que eu estou dizendo. Mas, a depender da natureza da falta, o empregador que informou que a finalidade era X não pode agora fiscalizar o contrato de trabalho com base naqueles dados coletados. O que o empregador deveria ter feito? Olha, eu estou instalando o sistema de segurança para segurança e para fiscalização das cláusulas contratuais. Aí sim. Eu sei que muitos não concordam com esse exemplo e com a consequência dele. Mas este é um exemplo. Nós podemos ter N situações em que o empregador queira provar algo apresentando um dado que foi coletado em desvio de finalidade. E essa prova será ilícita. Está violando a LGPD. Queiramos ou não. Queiramos ou não, a lei está aí. Se violou a lei, é uma prova ilícita, né? Então fica aí a reflexão. Bom, sim, o Fábio fala, a violação da LGPD configura dano in re ipsa. Olha, aí realmente é algo que vai gerar muita tinta, né?
Olha, a depender da situação, eu entendo que o incidente de vazamento de dados pode gerar danos morais in re ipsa. Por exemplo, vazaram dados, o empregador vazou, o incidente de vazamento por culpa do empregador, vazaram dados de todos os empregados, né? E aí só Deus sabe onde esses dados estão, né? Então, a depender aí do tipo de vazamento, da repercussão disso, me parece que é possível um dano moral in re ipsa, né? Quer dizer, vazou minha conta bancária, vazou os dados dos meus filhos, né? Então, quer dizer, colocou em perigo toda a minha família. Pode ser um dano moral in re ipsa. Agora, tem outras situações que também pode não gerar um dano moral in re ipsa, como, por exemplo, esse aí, olha, mandou um e-mail para mim sem eu autorizar. Não gera dano moral in re ipsa. Agora, não, o cara mandou e-mail todos os dias, durante 5 meses, 5 e-mails por dia, aí gerou um dano, eu provo esse dano, né, que é a perda de tempo livre, enfim. Agora, é só o caso concreto para dizer se gera um dano moral in re ipsa ou não. É a mesma coisa da reversão da dispensa da justa causa. Nem sempre gera dano moral in re ipsa, mas se for por ato de improbidade, sim. Então, é algo a se desenvolver mais, né? Valeu pela pergunta, doutor Fábio. Bom, vamos em frente aqui. Ainda em relação ao princípio da finalidade, eu quero mencionar um caso que está pendente de julgamento na SDI. Tá? Na SDI. E já existem decisões turmárias, muitas, dizendo o seguinte, olha, pode o empregador fazer a pesquisa do histórico creditício do empregado, nome no SPC, Serasa, não estou falando lá da certidão de antecedentes criminais, essa já tem tese vinculante. Me refiro ao histórico de crédito. Qual é o caso que está no TST pendente na SDI? É uma ação civil pública do Ministério Público do Trabalho. Empresas de transporte de carga, quer dizer, cargas valiosas, elas contratavam uma terceira empresa chamada GPS, está no site do TST, então não tem problema citar o nome aqui, para fazer a análise de risco dos candidatos ao emprego. Então, por exemplo, vão contratar o candidato Rafael. Aí eu mando lá para a empresa que eu contratei, a GPS. Ó, o Rafael está aqui no processo seletivo, está indo muito bem, o rapaz muito... o cara é um piloto de caminhão e tudo. Vê aí se o nome dele está no SPC. Depois a gente chega lá. O nome dele está no SPC Serasa. A empresa, obviamente, não me contrata, porque ela presume que eu sou um perigo para carregar cargas valiosas. Já que eu estou em débito na praça, a chance de eu desviar essas cargas para pagar o débito é maior. Pois bem, isso chegou tem várias decisões turmárias dizendo que não pode, só que agora chegou na SDI. Qual foi o argumento do ministro Bresciani, por exemplo? E acho que foi ele mesmo, que era o relator. Ele fala o seguinte, olha, não pode. Por quê? Qual é a finalidade? Nós estamos no princípio da finalidade pela qual o SPC Serasa coleta os seus dados. Aliás, coleta os dados das empresas, instituições financeiras que fazem a inscrição para proteção do crédito. Quer dizer, uma finalidade legítima. Proteção do crédito. Ninguém é obrigado a emprestar dinheiro porque tem devendo na praça. Agora, não poderia esses dados que foram coletados com a finalidade proteção do crédito serem utilizados para impedir o acesso ao direito fundamental ao emprego, porque aí há um desvio de finalidade. Um dos argumentos do ministro Bresciani foi esse, e eu tenho total razão a ele, total razão, sem entrar em outros argumentos sobre direito fundamental, dignidade e tudo. E a ministra Peduzzi, ela puxou a divergência dizendo, olha, os dados são públicos, qualquer um tem acesso a esse banco de dados. Tudo bem, só que o problema é o desvio de finalidade. É o desvio de finalidade. Porque quando você abre sua conta no banco, pega um cheque especial, faz um empréstimo, você autoriza
o SPC, o banco, a mandar o seu nome para o Serasa, mas com a finalidade de proteção do crédito, e não para impedir o seu acesso ao emprego. Tudo isso aconteceu antes da LGPD. Então, a LGPD ela não incide sobre fatos passados, mas é possível uma eficácia da norma nesse sentido, de influenciar o julgamento. Não vejo problemas em influenciar o julgamento, né? E aí o processo atualmente está com vista regimental para o ministro Cláudio Brandão. Tá? Só para vocês se situarem aí sobre esse tema, para quem não estava acompanhando, envolvendo esses dados de SPC Serasa. Tá? Maravilha. Princípio da necessidade. Princípio da necessidade. Ou também conhecido como princípio da minimização. O empregador só pode tratar dados que sejam estritamente necessários para a consecução da finalidade informada. Exemplo clássico: biometria para controle de ponto. A finalidade é legítima, e aí vem a pergunta: existe outro meio tão eficaz quanto a biometria para atingir a finalidade perseguida? Eu entendo que não. Se até a biometria o pessoal frauda. Então, a pergunta que você vai se fazer para saber se o princípio da necessidade foi observado ou não é esse: se tem outro meio que invada menos a esfera de proteção dos dados, mas que seja tão eficaz quanto. Existem decisões, acho que na Bélgica, entendendo que a biometria é desproporcional. Eu entendo que não. Tá? Vou acelerar um pouquinho. Então, esse seria o princípio da necessidade, muito tranquilo. Né? E outra pergunta surgiu bastante, tá? Por quanto tempo o empregador pode continuar armazenando os dados do candidato ao emprego que não foi selecionado e do ex-empregado? Bom, a gente tende a responder que seria pelo prazo prescricional, já que enquanto houver uma possibilidade do empregado ajuizar uma ação, eu tenho que estar documentado, né? E a gente vai ver rapidamente depois, eu prometo que 15 e 25 a gente termina, 15 e 30. Quando eu vou tratar dados, em inúmeras situações, eu não preciso do consentimento do empregado. Não preciso do consentimento. Então, eu posso tratar dados, eu, empregador, ainda que o empregado não consinta. E aqui é uma das hipóteses. Olha, se eu posso sofrer futuramente uma ação judicial, como que eu vou eliminar esses dados? Eu não vou ter provas no processo judicial. Não vou ter provas. Ah, Rafael, então passou o prazo prescricional, tem que eliminar? Também entendo que não. Por quê? Vamos começar no período pré-contratual, cujo prazo de prescrição é de 5 anos, conforme reiteradamente já decidiu a SDI. 5 anos depois, em tese, o empregado não tem como mais, por exemplo, ajuizar uma ação dizendo que foi discriminado no processo seletivo. Mas imagine que teve uma causa suspensiva ou interruptiva nesse meio tempo. E aí vem uma ação 6 anos depois e você já eliminou os dados da entrevista. Como que você vai se defender? Você gravou a entrevista de emprego e teve que eliminar os dados. Então, para mim, a priori, não há um prazo máximo para que o empregador possa armazenar os dados que sejam estritamente necessários para uma eventual defesa em processo judicial. Né? Não há um prazo máximo. Agora, como armazenar esses dados? Utilizando de métodos de segurança da informação que o Yuri deve ter mencionado para vocês: pseudonimização, anonimização, criptografia. Né? Agora, simplesmente passou o prazo prescricional, o empregador não pode armazenar mais, eu não concordo, porque nós temos esses problemas e, além disso, podem ter pretensões que surgem anos depois, como, por exemplo, doenças do trabalho. Né? Eu tenho que estar documentado para fazer defesa. Bom, então, finalidade, necessidade, transparência, já falei que é a prévia informação, e não discriminação, é óbvio, os dados não podem ser utilizados para tratar alguém de maneira desigual. Bom, falei que o coração são os princípios. E o cérebro
da LGPD está nos artigos 7º e 11º. Eu asseguro, meus amigos, que os artigos que os senhores mais vão trabalhar, 6º, 7º, 11 e 5º. 5º, 6º, 7º e 11º. Por quê? No 5º tem os conceitos, no 6º os princípios, e a LGPD é uma espécie de quebra-cabeças. Todas as vezes, para você saber se um dado ele foi tratado de maneira correta ou não, além de investigar o cumprimento dos princípios, os senhores vão ter que perceber o seguinte: se os fatos se encaixam em algumas das hipóteses do artigo 7º ou 11º. O artigo 7º ou 11º tem lá vários incisos trazendo hipóteses específicas e taxativas, dizendo assim: o tratamento de dados pessoais somente pode ser realizado nas seguintes hipóteses. Então, é um rol taxativo. E aí, o primeiro inciso, tanto do 7º como do 11º, o 11 é para dados sensíveis e o 7º é para dados não sensíveis, se dá com base no consentimento. E aqui começa o grande problema do direito do trabalho, né? Eu vi muita gente dizendo: pega o consentimento do empregado que está tudo certo. E o tanto de cliente que ligou, manda aí uma cláusula de consentimento. Pessoal, se fosse só uma cláusula, oh meu Deus, estava tão lindo, mas não é. Por quê? Quando você pega o artigo 5º da LGPD, ele conceitua consentimento. E ele diz lá: consentimento é a manifestação livre, expressa e inequívoca do titular. Cuidado, livre, livre. O que a doutrina europeia diz, e eu assino embaixo. Não existe manifestação realmente livre em uma relação jurídica marcada por uma desigualdade de poder, por uma assimetria negocial, por uma debilidade fática. Não há liberdade plena. E quando o artigo 5º fala em livre, é livre mesmo. Não é simplesmente, eu vou filmar os banheiros agora. Vocês consentem? É claro, consinto, eu preciso do emprego. É claro que não foi livre. Aí chega um empregado lá no seu trabalho: você assinou esse consentimento aqui? Ah, eu assinei. Mas eu tinha medo, doutor, porque eu precisava do emprego. Então você vai ter que provar um vício de consentimento. Na LGPD, não. Na LGPD, o ônus da prova quanto à lisura do consentimento é do empregador. Muda tudo essa questão de ônus da prova quanto ao vício de consentimento. Então, quer dizer, olha o problema que isso pode dar para a empresa. Tratar dado de empregado com base no consentimento. E o pior, o consentimento pode ser revogado. Aí você tratou dados lá com base no consentimento, do dia para a noite o empregado fala assim: apague tudo. Você tem que apagar. Por isso que a LGPD traz outras hipóteses, inúmeras outras, que você pode tratar dados. Então, nós não vamos utilizar consentimento, porque o consentimento tem que ser livre. Livre. E não há liberdade plena, repito, na relação material de trabalho subordinado. Se você é subordinado, você não é totalmente livre, tá? E isso é pacífico, tá? Na doutrina europeia. Só tem um caso que a doutrina admite: quando puder advir uma vantagem ao empregado. Por exemplo, a empresa quer fazer uma campanha de marketing. Aconteceu esses dias, uma empresa mandou lá pedindo um parecer: quero fazer uma campanha de marketing. Quero usar a imagem dos empregados para provar que nós aqui respeitamos a diversidade. Quero pegar uma pessoa negra, uma baixa, uma careca, uma com cabelo, e nós vamos fazer uma campanha de marketing provando aqui que a empresa respeita a diversidade, né? Tá bom. E aí, o que fazer para tratar esses dados? Vamos pagar para os empregados aqui R$1.000 para cada um? Bom, aí neste caso tem uma vantagem econômica. Você poderia tratar esses dados com base no consentimento. Agora, há inúmeras outras situações, pessoal. Nós temos hipóteses próprias no artigo 7º e 11º. Eu vou citar algumas: para execução do contrato, para cumprimento de obrigação legal. Então, a LGPD é um grande quebra-cabeça.
Você tem que pegar a hipótese fática e fazer a subsunção com um dos incisos do 7º ou 11. Por exemplo, coleta da temperatura do empregado agora em pandemia. Posso? Posso. Tem lá a tutela da saúde do empregado e dos terceiros. Né? Então, quer dizer, eu não preciso pegar a assinatura do empregado consentindo para que eu armazene ou colete esse dado. Não, eu estou fazendo isso com base em outra hipótese que me autoriza. Tá? Então, pessoal, deixa eu ver se mais pontos, eu acho que a gente já está chegando ao fim. Não deixem de fazer a leitura do artigo 7º e 11, porque eles têm lá as hipóteses de tratamento. Né? Tem que estar ali um dos casos. E para encerrar, Platão, o DPO. Né? Quem é o DPO? O DPO nada mais nada menos do que o encarregado, a expressão que a lei usa, de proteção de dados, ou Data Protection Officer. Não, Rafael, é data. Não, pessoal, tanto faz. Nos Estados Unidos, cada um fala de um jeito, ou data, ou data. Eu confesso que eu fui atrás disso, porque estava me deixando sem dormir. Se era data ou data, cada um falava de um jeito. E toda empresa tem que nomear um DPO. Pode ser terceirizado ou pode ser um empregado. Não tem problema nenhum. Qual é a função do DPO? É pôr o dedo na ferida e dizer assim, aqui está errado, aqui está certo, aqui tem que adequar. Ele é o encarregado de proteção de dados. Ele vai dizer para a empresa, aqui precisa mudar. E qual o problema disso? Quando o DPO é empregado, veja como que seu empregado vai dizer para o patrão, você está errado. Né? Então, a lei diz que o DPO tem que ter independência, autonomia, para que possa exercer as suas tarefas de maneira livre de influências externas. E é difícil, porque ele não tem garantia de emprego, como o cipeiro tem, por exemplo. E eu tenho defendido, acho que Volia também, Yuri, que se for empregado, ele é categoria diferenciada. Embora não tenha um estatuto próprio, ele tem condições de vida singulares. Né? Então é isso, pessoal. Eu não quero invadir o espaço do intervalo, muito menos da professora Volia que me sucederá. Eu agradeço demais. Foi corrido, mas espero que tenha passado aí as principais ideias para vocês. Muito obrigado. Professor Rafael, foi excelente, muito obrigado. Aprendemos muita coisa hoje à tarde, né, com a sua aula. Vamos ter que aumentar o nosso vocabulário, né? Falar de darwinismo laboral da felicidade, né? Tantas coisas novas, né? A gente parece que está vivendo um mundo meio Black Mirror, né? A vida imitando a arte. Tá uma situação complicada, mas foi bastante esclarecedora a sua aula. Durante a sua aula, nós ficamos sem WhatsApp e Instagram, né? Fizeram uma proteção dos dados lá e a gente ficou sem ter uma comunicação momentaneamente, mas já voltou. E os servidores da Enamat, a gente tem um grupo onde eles me passam as questões do chat e a gente ficou um pouco sem comunicação nesse período. Temos todos os servidores aqui atrás, a quem nós vamos agradecer ao final, né? Vários servidores que nos ajudam aqui no apoio. Então, eu selecionei assim, algumas questões, vamos fazer rapidamente algumas delas, se quiser fazer um desfecho aí em bloco, né, tratando disso, a professora Volia também, que está presente em sala, pode responder algumas questões, e assim a gente fecha para a gente não invadir muito o intervalo do pessoal. Estamos aí no horário, né, mais uns 5 minutinhos para a gente encerrar. Então, vou ler rapidinho, pode responder em bloco, o que faltar, a professora Volia pode complementar. Algumas até já foram respondidas, né? Se a LGPD vai evitar algoritmos de publicidade, como ficaria a questão do sigilo industrial dos algoritmos nesses casos, como fica o direito do titular dos dados de revisão da decisão, que, de acordo com o artigo 20 da LGPD, pode ser feita com base em tratamento automatizado. Temos mais aqui, como o empregador deve lidar com redes sociais dos seus empregados. A Luciane, né, já se referiu a ela, perguntou se, para dar exemplo de discriminação algorítmica por opinião política ou religiosa, já foi feita referência a Luciane aqui. No caso da empresa alegar sigilo industrial para se opor ao direito de explicação,
não se poderia presumir a ilicitude da decisão automatizada. Bom, basicamente são essas as questões. No caso de câmeras em ambiente de trabalho, como avaliar o consentimento dado pelo empregado em razão da situação de subordinação do empregado durante o contrato de trabalho, quais os limites do consentimento na contratação do emprego, e basicamente são essas, professor. E aí, faltando alguma questão, a professora Vólia, se quiser tratar de alguma delas aqui, qualquer coisa eu passo para ela também, e a gente encerra. Então, professor, agradecendo por sua aula, se quiser fazer um desfecho geral aí com base nessas questões, nós agradecemos, tá? Fique à vontade. Perfeito. Eu acho que a pergunta que mais surgiu foi realmente a questão do segredo industrial. Vi também aqui uma pergunta da Aline, eu já vou falar no bate-papo. É o seguinte, pessoal, vamos lá. A própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é uma autoridade administrativa vinculada ao Poder Executivo, a LGPD permite que ela faça uma auditoria no algoritmo do controlador para verificar se há aspectos discriminatórios. Então, eu penso que o magistrado tem plenamente possível, né, que ele determine a apresentação do código-fonte da empresa, ainda que a empresa alegue segredo industrial ou comercial, porque se a própria autoridade administrativa pode, por óbvio, essa questão não é insindicável, ela é sindicável e está dentro dos limites aí do poder jurisdicional. Agora, cuidados devem ser tomados, como, por exemplo, colocar o processo em segredo de justiça e que aquele documento tem acesso somente às partes ou aos advogados e demais servidores, né? Então, muito cuidado nesse momento, porque se esse segredo industrial vaza, isso dá até problema depois para a União, tá? Então é isso, não vejo problema nenhum nessa determinação. E caso a empresa não apresente, dá para presumir, né? Nos termos, acho que é o 384 do CPC, 394, não sei. Um outro ponto questionado foi o acesso do empregador às redes sociais do empregado. Um exemplo, imagine que eu tenha um contrato de trabalho e nesse contrato de trabalho eu tenho uma cláusula de exclusividade com o empregado. Ele não pode trabalhar para outra pessoa, principalmente para concorrentes. E eu digo para o empregado o seguinte, olha, eu vou monitorar o seu LinkedIn para saber se você não está trabalhando em outros lugares. Então, quer dizer, uma finalidade legítima, foi avisada, é proporcional. Então, é possível, em determinadas situações, que o empregador verifique as redes sociais dos empregados. O que não pode essa verificação ocorrer de forma oculta, embora a gente saiba que é difícil essa prova, né? Agora, imagine que o empregado apresente algum dado, algum print, olha aqui a rede social do empregado. Bom, existe uma hipótese de tratamento no artigo 7º que é tratamento de dados para defesa em processo judicial e administrativo. Então, é claro que o empregador pode tirar um print da rede social, que ele pode tratar esse dado independente do consentimento do empregado. Existe hipótese de tratamento para isso. Eu não preciso do consentimento do empregado. Aí, repito, esqueçam o consentimento. Tem as perguntas, qual o limite do consentimento? Se precisa de consentimento para filmar? Não. O empregador não precisa de consentimento quando o tratamento se encaixar em um dos outros incisos do artigo 7º ou 11. Certo? Então, não tem que avaliar consentimento. Aliás, só vai avaliar consentimento se o empregador tratou o dado com base no consentimento. E aí ele está com um grande problema. Porque há uma presunção de que esse consentimento não foi livre. A não ser que o empregado confesse. Não, foi livre, eu não tenho problema nenhum me filmar, não tem problema nenhum. Aí tudo bem. Né? Agora, vamos evitar o consentimento. E o acesso... perguntaram se pode acessar o Facebook da testemunha
na hora da audiência. Quem acessar, o juiz ou a parte? Se for a parte, entendo que pode, porque tem previsão lá na LGPD, e quanto mais o juiz, né, em busca da verdade real, né? Não vejo problema nenhum, não vejo problema nenhum aí, tá? Nesse caso, prevalece. Vocês vão utilizar bastante, pessoal, proporcionalidade. Vai ter que revisitar aí as obras de Robert Alexi, né? Então é isso. Perfeito. Pessoal, muitíssimo obrigado. Eu recebo os nossos aplausos aí, os nossos abraços virtuais. Foi Obrigado. excelente a sua aula. Eu sempre bem-vindo aqui nos cursos e eventos da Enamate. A professora Volia está aí também aplaudindo. E, como já disseram aqui, o intervalo entre a jornada é sagrado, o intervalo entre aulas também. Então, vamos fazer um break agora. Retornamos às 15h40 com a professora Volia. E, professor Rafael, se quiser permanecer conosco, é um prazer, viu? Muito obrigado e até a próxima oportunidade. Colegas, Muito obrigado, pessoal. Bom intervalo para vocês. Tchau, tchau. Obrigado, Obrigado, professor. Até Platão. daqui a pouco. Valeu.